Fala minha gente, sejam bem-vindos. Eu tenho uma notícia aqui hoje que eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Por incrível que pareça, a mestre Jedi Errol decidiu salvar a vida de Conde Dooku pouquíssimo tempo antes do Conde Dooku matá-la cruelmente lá no Tales dos Jedi. É essa história que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. A Errol, nesse momento da história, ela estava tentando resolver um problema entre a Federação de Comércio e uma outra grande corporação. Ela estava servindo um papel como se fosse de uma mediadora. Tava lá para resolver o problema dos dois, que é o papel principal do Jedi. A Federação do Comércio tinha feito um negócio onde eles iam entregar um certo produto e em troca eles iam ganhar ações da empresa, da corporação. Só que aí a Federação do Comércio fez sua parte, mas ainda não recebeu as ações da outra empresa. Só que aí eles acabaram, entre aspas, roubando, pegando a nave da outra empresa como uma espécie de garantia. E aí tá dando toda essa treta aí, Outra pessoa tá acusando de roubo e o outro tá falando que pegou só como garantia. Enfim, a Errol não conseguiu resolver isso, e apesar dela estar mais do lado da Federação do Comércio, no lado do Nute Gunray, nessa situação aqui, ainda assim ela ainda tá duvidando um pouquinho do Nute. Ela acha que ele tá escondendo alguma coisa, então ela resolveu dar uma espionada para ver o que tinha dentro dessa nave que ele tinha, entre aspas, pego como garantia. Quando eles invadiram a nave e foram olhar o que tinha dentro dela, eles acharam lá drogas, entorpecentes, especiarias lá de Ryloth. O negócio ficou muito sério. Quando a Jedi Serra Longa perguntou por que eles teriam isso, aparece ninguém menos que o Conde Dooku, falando que a resposta era óbvia. Ele então faz suas introduções com a Mestre Errol. Mestre Errol apresenta Conde Dooku para Serra Longa Jedi, e então Conde Dooku revela que ele está trabalhando com a Federação do Comércio. Em suas palavras, ele estava fazendo favor para um amigo, protegendo aquela carga. Então, do nada, eles começam a ser atacados por um monte de Wookiees usando blasters. O negócio era insano, porque especialmente, Wookiees é uma espécie que não é tão agressiva assim. Eles não têm costume de fazer coisas ilegais, e esses Wookiees aqui eram barra pesada. Todo mundo acende o sabre de luz, incluindo o Conde Dooku, ou seja, ele tinha saído da Ordem Jedi aqui e ele ainda tava com o sabre de luz. Mesmo assim, vai todo mundo pra cima e eles acabam eliminando todo mundo, exceto que, infelizmente, Conde Dooku, no final de tudo, acaba desaparecendo. O Wookiee que sobreviveu sequestrou o Conde Dooku. Depois de recuperar suas forças, depois de uma explosão, Mestre Errol e Serra Longa chegam à conclusão que a corporação, a grande empresa lá, usava sua empresa para disfarçar o transporte de drogas. E além do mais, elas também perceberam que o Conde Dooku tinha sido sequestrado pelos Wookiees. Então as duas vão e decidem resgatá-lo. A gente então pula pro Conde Dooku preso. Essa parte aqui é a mais importante, gente. Os Wookiees que trabalhavam para a corporação perguntam por que o Conde Dooku está trabalhando com a Federação do Comércio. E o Conde Dooku então revela que ele na verdade está trabalhando para uma pessoa que trabalha junto com a Federação do Comércio. A pessoa que ele tá falando aqui a gente sabe, gente, é o Palpatine. Dooku disse que o amiguinho dele precisa da ajuda da Federação do Comércio para fazer algo que ele tá planejando. A gente sabe o que é, gente. Todos os eventos lá, o bloqueio de Naboo, aquela parada toda que vai iniciar aquela bola de neve que vai transformar o Palpatine no chanceler. Enfim, a gente pula agora pra Errol. Serra Longa pergunta pra Errol por que ela quer salvar o Conde Dooku. Ele não era mais Jedi, já tinha abandonado a Ordem e tudo mais. Qual que era o objetivo então? A Mestre Errol diz simplesmente que não sabia, porém é destino. Do nada ela falou isso, ela disse que simplesmente escutou a força, se abriu e sentiu que ela precisava salvar o Conde Dooku. A força estava guiando ela para ir lá resgatar o Conde Dooku. Ou seja, isso daqui é muito bom, cara. Isso significa que a força, nesse momento aqui, antes das Guerras Clônicas, antes da ameaça fantasma, nesse momento aqui a força estava ajudando o Sith a entrar no poder. Isso daqui é radical demais, cara. Enfim, pulando para os Wookiees e o Conde Dooku, eles estavam conversando lá e o Conde Dooku foi, puxou seu sabre de luz, arrancou suas correntes, começou a atacar os Wookiees lá. Já chegou a Mestre Errol junto com a Serra Longa. Eles foram, rapidamente eliminaram os Wookiees em um momento aqui de ódio, um momento sombrio. Conde Dooku quase matou o líder dos Wookiees. O cara só safou porque a Errol bloqueou o ataque dele. E aí Errol falou que não era o caminho Jedi, O Conde Dooku tava um cara esquisito nessa época aqui. Ele era um Jedi bonzinho e agora tá querendo matar pessoas assim do nada como vingança. Isso é loucura.
Conde Dooku, então, na cara da Yaddle, fala pra ela que a única coisa que ele sabe, ele não quer saber do caminho Jedi, não é do caminho Jedi. A única coisa que ele sabe é que tem forças poderosas aí trabalhando na galáxia, e é por causa disso, da fraqueza dos Jedi, da covardia dos Jedi, de não fazer o que é necessário quando é necessário, por causa disso, Conde Dooku falou que isso ainda vai ser o fim da Ordem Jedi, significando, obviamente, que ele tá trabalhando com o Palpatine. Palpatine tá agindo e os Jedi estão sonsando, bando de Songamonga dormindo, parado no tempo, e isso vai ser a destruição dos Jedi, porque eles não agem, não fazem o que é necessário. Esse tipo de pensamento aqui do Conde Dooku é muito parecido com o pensamento dele que a gente vê nos Legends. Se tem uma coisa que o canon da Disney tá fazendo muito bem com o Conde Dooku, é mantendo as motivações, os pensamentos dele, a personalidade, o caráter, os morais dele, eles estão mantendo muito parecido, muito mesmo, com os Legends. Isso pra mim é muito bom porque essa personalidade do Conde Dooku agrega demais pro personagem dele. Enfim, Conde Dooku virou as costas, foi embora. E por incrível que pareça, Serra Longa e Yaddle conversando aqui, Serra Longa disse que parecia que a Yaddle estava se arrependendo de ter salvado o Conde Dooku. E pelo que eu consigo sentir, ela realmente parece estar arrependida mesmo. Porém, ela diz que preservar a vida de uma pessoa nunca é algo negativo, independente do preço que isso possa ter no futuro. Ou seja, essa é a filosofia do Jedi, de acordo com a Yaddle. Você pode salvar a vida de um assassino, ou um grande criminoso, né? Sei lá, uma pessoa que abusa outras pessoas, não vou entrar em detalhes aqui, né? A gente tá no YouTube. Mas assim, então, de acordo com o Código Jedi, você deve salvar a vida de um grande criminoso, independente do preço que isso possa ter no futuro? Como assim? Você vai salvar alguém que no futuro pode causar coisas horríveis? Você tá vendo que o Conde Dooku, nesse aspecto aqui, ele tá muito correto. Se os Jedi sempre fizessem o que era necessário para acabar com as Guerras Clônicas, para acabar com o Sith, com o Palpatine, com o Conde Dooku, eles já tiveram a oportunidade nas Guerras Clônicas de acabar com a guerra em inúmeras ocasiões, se eles simplesmente tivessem agido em vez de conversar ou tentar o caminho pacífico. Especialmente durante uma guerra, né? É importante a gente entrar com tudo e fazer o que é necessário para acabar com a guerra o mais rápido possível. Eu já falei isso para vocês aqui antes no canal, e essa daí é uma grande fraqueza do Jedi. Eles enrolam demais, é sempre essa parada de preservar a vida. A gente sempre tem que preservar a vida, independente do preço que a gente possa pagar no futuro. Como assim? Que tipo de pensamento é esse? Conde Dooku tá muito certo aqui, eu concordo plenamente com ele. Mas deixa aí nos comentários, gente. Vocês aí concordam com o Conde Dooku ou com Yaddle? E se você gostou do vídeo, não seja preso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.